Olá, muito bom dia, graça e paz. Neste momento, nós vamos estudar o capítulo 4 do livro de Gênesis, dando sequência neste projeto de estudo diário da Palavra de Deus, Jornada Bíblica Despertar com Deus. Que Deus possa estar ao nosso lado mais um dia. E nada melhor do que começar o dia meditando na palavra de Deus, alimentando nosso espírito, né? E então você deve ler em sua Bíblia, antes deste estudo, o capítulo de hoje, capítulo 4, e depois acompanhe então este estudo complementar com os comentários para mais detalhes. Para quem está chegando em nosso projeto, seja muito bem-vindo. Lembrando que este estudo, nós temos ele tanto em áudio no YouTube, quanto também para leitura em texto no blog Jornada Bíblica Despertar com Deus. O tema do estudo de hoje, dentro do capítulo 4, Caim e Abel. A introdução do nosso estudo, Gênesis 4, apresenta o relato do primeiro ato de violência na história humana e as consequências devastadoras do pecado. Este capítulo retrata o pecado como uma força destrutiva que pode levar ao ciúme, à raiva e à violência. Estudaremos sobre as diferenças entre a oferta de Abel e a oferta de Caim a Deus. Também destaca o capítulo 4 a importância de resistir ao pecado e de dominá-lo, e a necessidade de responsabilidade e justiça para as transgressões. Vamos então aos comentários dos versículos deste capítulo, aos principais detalhes. O verso 1, nós encontramos agora Eva dizendo: alcancei um varão com o auxílio do Senhor. O hebraico, o Velho Testamento foi escrito originalmente no hebraico, diz literalmente, adquiri um varão, o Senhor. Olha que interessante. Quando Eva segurou seu primogênito nos braços, ou seja, Caim, provavelmente se lembrou da promessa divina que vimos ontem no capítulo 3, verso 15. A semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, se lembram? Então, acariciando a esperança de que este filho fosse o libertador prometido, deu-lhe o nome de Caim, que significa adquirido. Pobre esperança! Seu ávido anseio pelo rápido cumprimento da promessa do Evangelho estava destinado a doloroso desapontamento. Mal sabia ela que aquela criança se tornaria o primeiro assassino do mundo. Gente, pare e medite nisso. Que coisa, né? Triste. Que coisa triste, que decepção para a mamãe Eva. O verso 2 fala-nos do segundo filho, Abel. O nome Abel significa transitório. Interessante, né? Enquanto que o nome de Caim significa adquirido, Abel, transitório, vaidade ou insignificância. Os nomes na Bíblia sempre tinham muito a ver com o significado, né? O verso 3, no fim de uns tempos, literalmente ao fim de dias.
é usado em vários exemplos em que o contexto deixa claro que se quer dizer um ano. Então, no final de um período anual. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que tornou a oferta de Caim inaceitável a Deus? A contragosto, Caim reconhecia parcialmente as reivindicações de Deus sobre ele, mas um espírito secreto de ressentimento e rebelião o levou a cumprir os reclamos divinos de forma que ele mesmo escolheu, em vez de seguir precisamente o plano estabelecido por Deus. Olha só, hein? Preste bem atenção. Onde começou o erro de Caim? Aparentemente ele obedeceu, mas a maneira em que o fez revelava um espírito desafiador. Caim pretendia se justificar por suas próprias obras, ganhar a salvação por seus méritos. Ele se recusou a reconhecer que era um pecador e que precisava de um Salvador. Apresentou uma oferta que não expressava nenhum arrependimento pelo pecado, uma oferta sem sangue. Está escrito, Hebreus 9:22, Levítico 17:11, sem sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. E em Levítico é o sangue que fará expiação pela alma. Examinar bem o coração pode evitar que, como Caim, ofereçamos a Deus dons ou ofertas, dádivas inúteis, inaceitáveis. Se for a oferta de nossas próprias obras, estamos perdidos, né? O versículo 4 nos diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A oferta de Abel foi uma demonstração de fé. A oferta de Caim, em contraste, foi uma tentativa de obter a salvação pelas próprias obras. E então a palavra de Deus no verso 4 diz que Deus agradou da oferta de Caim. Embora não seja revelada a maneira como Deus aceitou a oferta de Abel, ela consistiu na aparição de um fogo celestial para consumir o sacrifício, como ocorreu muitas vezes em épocas posteriores. Então Deus agradou-se da oferta de Abel, né? Verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta. Caim notou a ausência de qualquer sinal visível do agrado de Deus e da aceitação da oferta. O resultado foi uma ira ardente e profunda. Caim não fez nenhuma tentativa de esconder sentimentos de desapontamento, insatisfação e ira. Sua face demonstrava, sabe o quê? O ressentimento. Olha só, em vez de ele parar e pensar por que a minha oferta não foi aceita, refletir e corrigir o erro, ele ficou ressentido, ficou alimentando insatisfação contra Deus. E então, o verso 6, Deus pergunta a Caim, conforme vimos ontem, mais uma vez Deus procura o pecador, como ele procurou Adão e Eva, ele procurou Caim. Por que você está irado? Fica evidente aqui, como nos versos 14 e 16, que Deus não deixou de ter contato pessoal com o ser humano quando o expulsou do jardim. Deus continuou se revelando e tentando ajudar o homem, né? Verso 7, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Se Caim não mudasse, mas continuasse no caminho do mal, o pecado o dominaria. A frase, o pecado jaz à porta, como um animal selvagem, é provavelmente um provérbio. Eu achei muito interessante essa parte, né? Realmente fica muito claro que mesmo depois de Caim ter agido mal, não ter obedecido
perfeitamente como Deus havia ordenado, ele ainda teve chance. Deus ainda deu oportunidade para ele se arrepender, de acordo com o verso 7, 6 e 7, né? Mas infelizmente, quando não existe humildade e arrependimento, o verso 8 nos apresenta o resultado deste ressentimento e deste pecado acariciado de Caim. Estando eles no campo, as obras de Caim eram más e as de seu irmão eram justas, está escrito em 1 João 3,12. Foi por isso que Caim matou seu irmão. A inimizade entre o bem e o mal, predita por Deus antes da expulsão do jardim, era vista então pela primeira vez em sua forma mais horrível. E agora no verso 9, novamente Deus interroga Caim: onde está Abel, seu irmão? Assim como ocorreu com Adão e Eva, Deus então foi atrás de Caim para pôr a transgressão na devida luz, a fim de despertar arrependimento em sua consciência culpada e criar nele um novo coração. Olha como Deus é misericordioso. Como Deus havia se dirigido aos pais de Caim com uma pergunta, fez o mesmo com ele. Os resultados, contudo, foram bem diferentes. Caim ousadamente negou sua culpa. A desobediência havia levado ao homicídio, ao qual ele acrescentava a mentira e o desafio, pensando cegamente que poderia ocultar de Deus o seu crime. Agora, comentando o verso 11, és agora, pois, maldito. Alguns comentaristas têm interpretado esta passagem como indicando que Caim foi banido para uma região menos fértil. O contexto dos versos 12 e 14 parece favorecer essa explicação, ou talvez a ideia de que pelo fato de Caim ter usado mal os frutos da terra, Deus não mais permitiria que ele ganhasse o sustento cultivando o solo. Alguém que é errante pela terra, seja um pastor de ovelhas ou um nômade, não pode ser um agricultor bem-sucedido. Verso 12, não te dará ele o solo a sua força. Caim estava condenado a vaguear perpetuamente a fim de conseguir alimento para si, para a família e aos animais. Verso 13, já não posso suportá-lo, embora Caim merecesse a pena de morte, um Deus misericordioso e paciente lhe deu mais uma oportunidade de arrependimento e conversão. Mas, em vez de se arrepender, Caim reclamou da punição como sendo mais severa do que ele merecia. Olha aí o problema continuando, né, no coração de Caim. Aí no verso 14, quem comigo se encontrar? Caim se viu sem esperança de continuar vivo, com medo de que a maldição de Deus implicasse a retirada da restrição de sobre aqueles que buscassem vingar o sangue de Abel. Uma consciência culpada o advertia de que ele merecia morrer e que daí em diante sua própria vida estava em perigo. Verso 15, assim, em outras palavras, a declaração de Caim, quem comigo se encontrar me matará, Deus teria respondido, não será assim. 7 vezes, isto subentende uma penalidade severíssima para qualquer pessoa que assassinasse Caim. A vida de Caim e de seus descendentes devia ser uma demonstração do que o pecado faz nos seres humanos. Um sinal. Foi colocado sobre Caim um sinal. Existem também muitos comentários, muitas ideias, né, sobre isso, muitas teorias, que sinal seria. Alguns comentaristas veem nesse sinal uma marca exterior ligada à pessoa de Caim.
enquanto outros creem que ele recebeu um sinal de Deus como uma garantia divina de que nada colocaria em perigo sua vida. O que quer que seja, não está revelado para nós que sinal foi. Não era um sinal do perdão de Deus, mas apenas uma proteção temporal. O verso 17 diz que Caim coabitou com sua mulher. A repentina menção da mulher de Caim não deve criar problema, né? Como que fala de Abel, de Caim e Abel, e de repente já fala de Caim se casando. Parece que há uma contradição no sentido do tempo. Bom, devemos entender que Gênesis 5, verso 4, declara que Adão teve filhos e filhas, além dos 3 filhos, cujos nomes são mencionados: Caim, Abel e Sem. Os primeiros habitantes da terra não tinham outra escolha, perdão, não é Sem, é Sete, né? Não tinham outra escolha exceto se casarem com seus irmãos e irmãs, a fim de cumprirem a ordem divina. Sede fecundos, multiplicai-vos. Naquele período, tais casamentos não eram proibidos, eram necessários para a multiplicação da raça. Então, como fruto deste casamento, ela concebeu e deu à luz a Enoque. O fato de Deus não impedir que o desobediente e réprobo Caim tivesse descendentes é outra evidência de seu caráter misericordioso. O nome Enoque pode significar dedicação ou consagração, pode também significar iniciação. Só não vamos confundir esse Enoque com o patriarca que andou com Deus. Este não é o mesmo, tá? Caim edificou uma cidade, ainda aqui neste verso 17. É digno de nota que a primeira cidade do mundo tenha sido fundada pelo primeiro assassino, um indivíduo perversamente impenitente, cuja vida completa e irreversivelmente dedicada ao mal foi vivida em desafio a Deus. Foi alterado assim o plano de Deus de que o homem vivesse em meio à natureza, contemplando nela o poder do Criador. Muitos males atuais são resultado direto do agrupamento antinatural de seres humanos em grandes cidades, onde os piores instintos predominam e vícios de todos os tipos florescem. Comentando o verso 18, a Enoque nasceu-lhe Irade. O caráter de Enoque, filho de Caim e de seus descendentes, está em contraste tão acentuado com o do Enoque da linhagem de Sete, que é impossível identificar os dois como uma só pessoa. Quanto aos outros pares de nomes, Lameque, Matusalém, a semelhança é apenas superficial. 19. Lameque tomou para si 2 esposas. Lameque foi o primeiro a perverter o casamento, tal como este fora estabelecido por Deus, transformando-a na concupiscência dos olhos e da carne, sem ter sequer o pretexto de que a primeira esposa não tivesse tido filhos. A poligamia foi um novo mal que ficou arraigado durante longos séculos. Os nomes das esposas de Lameque sugerem atração sensual. Ada significa adorno e Zilá significa sombra ou tilintar. Comentando o verso 22 agora, Naamá. Não se sabe por que a irmã de Tubal-Caim é especificamente mencionada. A tradição judaica a identifica como a esposa de Noé, seu nome que significa a bela ou a agradável.
reflete a mente mundana dos cainitas, ou seja, dos descendentes de Caim, que olhavam para a beleza e não para o caráter, como principal atrativo das mulheres. Olha que detalhe interessante. Os cainitas olhavam principalmente para o lado exterior da mulher e não para o interior. Fica aí uma lição, né? Para os jovens. Verso 23, matei um homem. As palavras de Lameque, em forma hebraica poética, têm sido apropriadamente chamadas de o Cântico de Lameque. Tanto quanto se saiba, esse cântico constitui a primeira composição poética do mundo. É difícil saber o significado exato de suas palavras um pouco enigmáticas. Orígenes escreveu 2 livros sobre o cântico e depois declarou que ele não podia ser explicado. Comentando agora o verso 25, que traz agora o terceiro filho de Adão e Eva, Sete. Depois de relatar o desenvolvimento da ímpia família de Caim, o autor, Moisés, volta a Adão e Eva e repassa brevemente a história daqueles que foram fiéis a Deus. Pouco depois da morte de Abel, nasceu um terceiro filho, a quem sua mãe, Eva, deu o nome de Sete. Sete significa o nomeado, ou a compensação, o substituto, em lugar de Abel. Eva, tendo visto que seu filho piedoso estava morto e reconhecendo que as palavras de Deus, com respeito ao descendente prometido, não podiam encontrar cumprimento no amaldiçoado Caim, expressou a sua fé de que o libertador prometido viria através de Sete. Sua fé foi recompensada, pois os descendentes de Sete obedeceram ao Senhor. Olha só que interessante, né? Todo esse contexto envolvendo a primeira família humana. Finalizando nossos comentários, verso 26 descreve Enos. Em seu tempo iniciou-se um culto mais formal. As pessoas, é claro, haviam invocado o Senhor antes do nascimento de Enos. Mas, à medida que o tempo passava, surgiu uma distinção mais evidente entre aqueles que adoravam ao Senhor e aqueles que o desafiavam. O mundo ficou claramente, naquele período, já dividido em 2 classes, não é mesmo? Os que obedeciam, adoravam a Deus e aqueles que cada vez mais se rebelavam contra Deus e buscavam as suas próprias vontades. A expressão invocar o nome do Senhor é usada frequentemente no Antigo Testamento para indicar adoração pública, como ocorre aqui nesta descrição. Agora vamos para um complemento, o que diz o Espírito de Profecia no nosso estudo do capítulo 3 de Gênesis. Fidelidade a Deus. O Senhor dera a Caim e Abel instruções relacionadas com o sacrifício que deveriam trazer-lhe. Abel, guardador de ovelhas, obedeceu à ordem do Senhor e trouxe um cordeiro como oferta. Esse cordeiro, ao ser morto, representava o Cordeiro de Deus, que seria morto pelos pecados do mundo. Caim trouxe como oferta o fruto da terra, sua própria produção. Não estava disposto a depender de Abel quanto a uma oferta. Não lhe pediria um cordeiro. Pensou em suas próprias obras perfeitas e estas apresentou ele a Deus. Olha só,
Caim conversou com Abel acerca de seus sacrifícios e acusou a Deus de parcialidade. Abel arrazoou com seu irmão, repetindo-lhe as exatas palavras da ordem divina a ambos. Em relação às ofertas que ele requeria, Caim sentiu-se provocado porque seu irmão mais novo se atrevia a ensiná-lo. Permitiu que a inveja e o ciúme lhe enchessem o coração. Odiou seu irmão porque este fora preferido em lugar dele. Enquanto ponderava a questão, Caim se tornava cada vez mais irado. Viu seu erro ao oferecer somente seus produtos diante do Senhor, sem o devido sacrifício de um cordeiro, mas decidiu defender a si mesmo e condenar Abel. Satanás operou através dele, inspirando-o com o desejo de matar seu irmão. Através dessa história, o Senhor ensinaria a todos que se deve obedecer implicitamente a sua palavra. Caim e Abel representam duas classes, os ímpios e os justos, aqueles que seguem seu próprio caminho e aqueles que conscienciosamente guardam os caminhos do Senhor para fazer justiça e juízo. Abel não tentou forçar Caim a obedecer à ordem de Deus. Foi Caim, inspirado por Satanás e cheio de ira, quem usou a força. Furioso porque não conseguia compelir Abel a desobedecer a Deus, e porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e recusado a dele, que não reconhecia o Salvador, Caim matou seu irmão. Percebem a diferença entre esses dois irmãos que representam dois grupos de pessoas no mundo? Os dois grupos representados por Caim e Abel existirão até ao encerramento da história terrestre. O que pratica o bem, o obediente, não guerreia contra o transgressor da santa lei de Deus. Mas aqueles que não respeitam a lei de Deus oprimem e perseguem outras pessoas, seguem o seu líder, que é o acusador de Deus, e daqueles que são aperfeiçoados pela obediência. O espírito que leva pessoas a acusar, condenar, aprisionar e matar outras tem se tornado forte em nosso mundo. É esse o espírito que sempre opera nos filhos da desobediência. É muito profundo isso aqui, não é mesmo? Vale a pena você parar e meditar neste ponto, né? Neste contexto que nos traz o estudo de hoje. Este texto está na meditação matinal de 2002, página 35. Eu achei um texto incrível, realmente é algo muito solene. Queridos, como aplicar o estudo do capítulo 3 em nossas vidas? Os efeitos do pecado se multiplicaram rapidamente. A frieza espiritual e suas consequências são logo percebidas neste capítulo 3. E, após o pecado, o Éden não foi imediatamente retirado do planeta, pois, ao afastar-se de Deus, Caim foi ao lado leste dele. Subentende-se então que Adão compartilhara a triste história de sua vida aos filhos e revelara a providência divina para a tragédia do pecado expressa em Gênesis 3, verso 15 e 21. Do contrário, não haveria sentido algum de Deus indagar a Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Caso ele desconhecesse o que era certo e errado. O problema foi que a ação contrária à instrução caracterizou desobediência e rebelião de Caim, o qual se apresentou perante Deus com murmuração e incredulidade,
com respeito ao sacrifício prometido e à necessidade de ofertas sacrificais. A oferta de Caim não apresentava arrependimento pelo pecado. Caim não foi vítima de um intuito arbitrário. Um irmão não foi eleito para ser aceito por Deus e o outro rejeitado. Abel escolheu a fé e a obediência, enquanto Caim a incredulidade e a rebeldia. Portanto, quem deseja verdadeira espiritualidade em meio a tantas formas de religiosidade hoje no mundo, a revelação é clara: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou a seu irmão. Amados, agora o momento final, momento de refletir. Caim sabia do engano e da entrada do pecado, bem como da promessa de um Salvador que lhes devolveria o direito de voltar a habitar no lugar para o qual foram criados. Mas parece que nada os convencia de que Deus poderia ter sido menos duro com os erros de seus pais, que ele não tinha culpa de estar ali entre espinhos quando poderia estar desfrutando das maravilhas do Éden. Não permitiu que seu coração fosse alimentado pela esperança da promessa de libertação dada por Deus. Mas ele endureceu seu coração com pensamentos egoístas e permitiu que Satanás dominasse as suas atitudes a tal ponto que se negou a sacrificar um cordeirinho no altar do Senhor. Mas não mediu esforços para golpear seu próprio irmão até a morte. Abel, por sua vez, ofereceu a Deus justamente o que Deus havia pedido. Para que houvesse perdão de pecados, alguém deveria morrer. Enquanto Jesus não vinha, foi estabelecido um sistema de sacrifícios que simbolizava o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus. Caim era lavrador e quis dar o que ele, com seu próprio suor, conseguira. Esse foi o problema: ofertar a Deus a vontade humana. Se a nossa vontade não estiver em comunhão com a vontade de Deus, querido amigo, querida amiga, estudantes da Palavra de Deus, se a nossa vontade não estiver em comunhão com a vontade de Deus, de nada valem os nossos esforços. Como diz o provérbio 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. O versículo 7 diz que os nossos desejos maus são contra nós, mas cabe a nós dominá-los. Mas será que conseguimos isso sozinhos? De forma alguma. Há um Deus que, assim como falou a Caim, na tentativa de fazê-lo chegar ao arrependimento, também está falando comigo e com você hoje. Finalizando o nosso estudo, a história de Caim e Abel repetir-se-á. Caim insistiu em levar avante seus próprios planos relativos à oferta do Senhor. Abel foi firme em obedecer às orientações de Deus. O Senhor agradou-se da oferta de Abel porque era correta. Aquela oferta era valiosa porque prefigurava o plano da redenção de Deus no custoso oferecimento de seu Filho unigênito, como a esperança de salvação da raça caída. Que eu e você, amigo ouvinte, sejamos fiéis, como foi Abel. Amém? Bom dia, fiéis em Cristo Jesus. Aqui fechamos o nosso estudo de hoje, capítulo 4, Capítulo 4 de Gênesis, trazendo este relato dos dois irmãos, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E também falando do terceiro filho, que foi Sete. Que Deus venha nos abençoar, que Deus possa iluminar as nossas mentes e durante este dia que possamos refletir na
a atitude desses dois personagens tão importantes que retratam hoje o nosso mundo, né? A classe que é representada pelo obediente, pelo temente Abel e pelo infiel, pelo rebelde Caim, que não quis aceitar a salvação de Deus. Eu quero orar com você neste momento. Vamos concluir o nosso estudo. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, neste momento, elevamos a Ti a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, agradecidos pela oportunidade deste momento de comunhão contigo ao despertar de um novo dia. Venha, Senhor, abençoar cada pessoa que acompanhou este estudo e que está agora ouvindo esta oração. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece os nossos corações como conheceu o coração de Caim e Abel lá no princípio. Senhor, afasta de nós todo ressentimento, todo sentimento mau, todo aquilo que venha impedir a nossa comunhão contigo. Limpa o nosso coração, Senhor, dá-nos o espírito de Abel, dá-nos, Senhor, a mesma disposição em fazer a sua vontade. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver os nossos pecados e que possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, possamos abandoná-los. Abençoa, Pai querido, cada pessoa que está neste momento acompanhando esta jornada. Continue conosco cada dia. Te rogamos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, que Deus te abençoe e te guarde em mais um dia. E não esqueçam, se você sentiu que foi de grande ajuda, que foi uma bênção para o seu dia, o estudo de hoje, neste momento eu te convido a você compartilhar este estudo com mais alguém que possa também ser ajudado com a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e assim você possa estar recebendo nossos estudos sempre que nós lançarmos, sempre de segunda a sexta-feira. Estaremos enviando um capítulo, o estudo de um capítulo ao dia. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço de seu amigo e irmão em Cristo Jesus, pastor Sérgio Bayer. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.